Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de março de 2021. Previsões de 2021, segundo a mulher que anteviu 11 de setembro, parte 0. Baba Vanga cresceu em uma fazenda e ficou cega por uma tempestade de areia quando tinha 12 anos. Ela disse que este foi o momento em que recebeu a dádiva de Deus para ver o futuro. De acordo com o site babavanga.com, ela começou a apresentar um comportamento peculiar por volta dos 18 anos. A vidente deixou um lar para cegos onde havia passado sua adolescência e voltou a morar com sua família no que hoje é a Macedônia do Norte. Ela começou a ter visões e sonhos estranhos, e falava com os mortos. Profecias póstumas de Vanga. A mulher morreu em 1996, aos 75 anos, mas naquela época já havia feito muitas previsões a longo prazo sobre o futuro. Previsão do destino da Terra. Na década de 1950, ela fez uma previsão que parecia anunciar o perigo das mudanças climáticas e o tsunami devastador que ocorreu no Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004. Acredita-se que Vanga tenha dito as regiões frias se tornarão quentes, e os vulcões irão despertar. Uma grande onda cobrirá uma grande costa coberta de pessoas e cidades, e tudo desaparecerá sob a água. Tudo vai derreter, assim como gelo. Há rumores de que ela previu um famoso desastre que ocorreu na Rússia no ano 2000. O submarino Kursk afundou durante um importante exercício naval russo e todos os 118 tripulantes morreram. Um ano depois, os defensores da clarividente afirmaram que ela previu mais um grande evento mundial. Foi divulgado que ela fez uma previsão que coincide com os detalhes do ataque terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos. Acredita-se que Baba Vanga tenha dito os irmãos americanos cairão depois de serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos estarão uivando em um arbusto, e sangue inocente estará jorrando. Ela tem uma reputação de precisão. Esses eventos ajudaram a solidificar a reputação de Baba Vanga como vidente entre seus seguidores. Muitos dizem que suas previsões são extremamente confiáveis. Um pesquisador, o falecido psiquiatra búlgaro professor Georgi Lozanov, calculou que ela tem uma taxa de precisão de 85%. Previsões para 2020. Várias das previsões que Baba Vanga fez para 2020 se tornaram realidade, dependendo da sua interpretação. Uma previsão afirmava que o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seria atingido por uma doença misteriosa, que o deixaria surdo e com um tumor cerebral. Trump foi realmente infectado pela Covid-19 em 2020. Embora ele não pareça ter uma consequência duradoura do vírus, suas faculdades podem ser questionadas por alguns dos seus adversários políticos. Advertências de Baba Vanga para 2021. Baba Vanga fez uma série de previsões para 2021, algumas esperançosas e outras excepcionalmente tensas. Vanga previu que a cura para o câncer seria descoberta em 2021. Chegará o dia em que o câncer será amarrado com correntes de ferro. Atribui-se a Vanga a previsão do surgimento do ISIS, grupo extremista Estado Islâmico, e, em uma afirmação assustadora, ela disse que extremistas islâmicos declarariam guerra à Europa em 2021. Ela também disse que eles usariam armas nucleares. Ela também previu que a vida do presidente russo Vladimir Putin está em perigo em 2021.
Muitos acreditam que isso significa que haverá uma tentativa de assassinato, o que não é muito difícil de imaginar. Em outra previsão, essa menos provável, ela disse que um dragão forte se apoderará da humanidade. Uma profecia adicional afirmava que os 3 gigantes se unirão. Algumas pessoas terão dinheiro vermelho. Algumas das suas declarações estranhas são mais abertas à interpretação, por exemplo, os 3 gigantes podem significar 3 importantes líderes mundiais ou gigantes da indústria. Antes de irmos nos esconder em bunkers, é preciso lembrar que a clarividente já disse previsões menos precisas. Em 1994, ela afirmou que a final da Copa do Mundo seria disputada por 2 times com nomes que começavam com a letra B. Ela tinha razão sobre o Brasil, mas o outro time era a Itália. Talvez ela estivesse torcendo para a Bulgária chegar à final. Ela previu que uma guerra nuclear ocorreria entre 2010 e 2014. Felizmente, isso não aconteceu. Uma profecia bastante dramática que nunca se concretizou foi sua afirmação de que a Europa deixaria de existir em 2016. Ela previu que em 2023 a órbita da Terra mudaria. Acredita-se que esse tipo de ocorrência tenha causado severas mudanças climáticas na Terra há milhões de anos. Baba Vanga disse que em 2066 os EUA usarão uma arma de mudança climática em Roma, que supostamente estará controlada por muçulmanos. Essa profecia pode estar ligada à previsão de 2021 de que extremistas islâmicos invadirão a Europa. Finalmente, em 2304, Baba Vanga diz que os humanos descobrirão como fazer a viagem no tempo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec abordou o conhecimento do futuro nas questões 243. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes, apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele aos espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro. Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Allan Kardec volta ao assunto nas perguntas 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite, às vezes, a sua revelação? E quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse?
Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que lhe a deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença e previsão lhe provocou. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.